Aconteceu discretamente, mas agora é impossível ignorar as consequências. Nos últimos dias de dezembro, enquanto grande parte do mundo desacelerava para as festas de fim de ano, um tribunal militar russo proferiu uma sentença que desencadearia uma reação em cadeia, muito além das expectativas de Moscovo. Um combatente estrangeiro, capturado na Ucrânia, foi condenado a 13 anos numa prisão russa, de segurança máxima, não como prisioneiro de guerra, mas como um suposto mercenário. Esta única decisão anunciada sem hesitação e defendida como um exemplo de força desencadeou desde então uma das escaladas mais consequentes da fase de inverno da guerra. De acordo com documentos judiciais disponíveis ao público e reportagens internacionais, o indivíduo serviu nas forças ucranianas e recebia um salário mensal modesto. As autoridades russas argumentaram que isso por si só o privava do estatuto de prisioneiro de guerra. No entanto, segundo o direito internacional humanitário, essa interpretação é profundamente contestada. Soldados, sejam voluntários nacionais ou estrangeiros formalmente integrados nas Forças Armadas, não são mercenários simplesmente porque são pagos. Essa distinção é importante, e a recusa de Moscovo em reconhecê-la enviou um sinal claro. Na perspectiva do Kremlin, o veredicto tinha como objetivo intimidar. Foi concebido para desencorajar o envolvimento estrangeiro na Ucrânia e para demonstrar que a Rússia não seguiria as convenções internacionais quando se sentisse desafiada. Mas o que se seguiu expôs um erro de cálculo crítico. Os responsáveis ocidentais não responderam com cartas diplomáticas ou condenações simbólicas. Em vez disso, a resposta veio através de ações e veio rapidamente. Em poucos dias, as forças ucranianas lançaram uma série de ataques coordenados de longo alcance no interior do território russo, visando infraestruturas energéticas que desempenham um papel direto na sustentação das operações militares de Moscovo. Vídeos gravados por civis e posteriormente verificados por analistas de fontes abertas começaram a circular online, mostrando explosões e incêndios em locais industriais importantes. Autoridades ucranianas confirmaram posteriormente que mísseis de cruzeiro Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, foram usados em pelo menos um desses ataques. O momento não foi acidental. Um dos alvos mais significativos foi uma grande refinaria de petróleo no sul da Rússia, uma instalação conhecida por fornecer diesel, combustível de aviação e outros produtos refinados essenciais, tanto para as forças armadas russas como para a logística regional. As imagens mostraram pelo menos 2 mísseis a penetrar as defesas aéreas e a atingir os seus alvos com precisão. As autoridades regionais russas inicialmente minimizaram os danos, mas a mídia nacional reconheceu posteriormente que as operações na instalação tinham sido suspensas. Para a Ucrânia, isso foi mais do que um sucesso tático. Foi uma mensagem. A infraestrutura energética tornou-se um dos pontos de pressão mais vulneráveis da economia de guerra da Rússia. Refinarias, usinas de processamento de gás, depósitos de combustível e portos não são apenas ativos civis. Eles são a espinha dorsal da mobilidade militar. Cada interrupção força Moscovo a redirecionar suprimentos, esticar a logística e desviar os sistemas de defesa aérea das linhas de frente. E esta refinaria foi apenas o começo. No mesmo dia, drones ucranianos atacaram um complexo de processamento de gás em Orenburg, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Outrora considerada um dos centros de gás mais importantes da Rússia, a instalação tem sido alvo repetido nos últimos meses. A distância por si só levantou sérias questões sobre a eficácia das defesas aéreas russas e o verdadeiro alcance das capacidades de ataque ucranianas. Outros ataques com drones atingiram tanques de armazenamento de petróleo num porto estratégico no Mar de Azov, provocando incêndios de grandes proporções que se espalharam por milhares de metros quadrados. Embora as autoridades russas não tenham relatado vítimas, o impacto militar foi inegável. Este porto desempenha um papel crucial no abastecimento de combustível à Crimeia. Ocupada,
tornando-o um alvo recorrente e altamente sensível. Por trás destes ataques, existe um padrão mais amplo. Pesquisas independentes e análises de defesa indicam que as forças ucranianas atacaram instalações russas de combustível e energia mais de 100 vezes desde o início da campanha, com um ritmo acentuadamente crescente em comparação com o ano anterior. A taxa de sucesso relatada tem sido surpreendentemente alta, levantando questões incômodas dentro da Rússia sobre onde seus tão divulgados sistemas de defesa aérea estão realmente implantados. À medida que as chamas iluminavam o céu de inverno sobre locais industriais antes considerados intocáveis, a mensagem ficou clara. A manobra jurídica de Moscovo não demonstrou força. Ela expôs vulnerabilidade. E quando o Natal deu lugar aos últimos dias do ano, a Ucrânia já estava a preparar o próximo passo. Porque o que aconteceu a seguir provaria que essa escalada estava longe de terminar. À medida que a fumaça da primeira onda de ataques se dissipava, uma realidade mais profunda e preocupante começou a emergir para Moscovo. Não se tratava de incidentes isolados, nem de ataques simbólicos programados apenas para ganhar manchetes. O que a Ucrânia estava a executar era uma campanha sustentada cuidadosamente, calibrada para corroer a capacidade da Rússia de alimentar a sua máquina de guerra ao longo do tempo. No final de dezembro, analistas que acompanhavam informações de fontes abertas já tinham identificado um padrão claro. As forças ucranianas já não se concentravam apenas na logística da linha de frente ou no território ocupado. Em vez disso, estavam a atacar sistematicamente a espinha dorsal energética da Rússia, atacando muito além do campo de batalha e profundamente no interior do país. De acordo com vários estudos de defesa e relatórios verificados, drones ucranianos e armas de longo alcance atingiram refinarias de petróleo, depósitos de combustível, usinas de processamento de gás e instalações de armazenamento portuário pelo menos 140 vezes desde o início da campanha. Em comparação com o ano anterior, isso representou um aumento dramático, tanto na frequência quanto no alcance. Ainda mais alarmante para o Kremlin foi a taxa de sucesso, relatada estimada em mais de 80%. Esse número por si só levantou uma questão incômoda. Se as defesas aéreas da Rússia eram tão eficazes como repetidamente afirmado, como é que tantos ataques estavam a passar? A resposta parece estar na priorização. Os sistemas de defesa aérea russos têm se concentrado cada vez mais em torno de centros políticos complexos de elite e locais de comando estratégico. A infraestrutura industrial, outrora considerada fora de alcance, ficou comparativamente exposta. A Ucrânia explorou essa lacuna com precisão. Cada ataque bem-sucedido teve consequências imediatas. O encerramento de refinarias significou escassez de combustível em regiões específicas. A paragem das operações das centrais de gás interrompeu as cadeias de abastecimento diretamente ligadas ao transporte militar e à aviação. Os incêndios nos armazéns dos portos atrasaram os envios e exigiram a reafectação de emergência de unidades de segurança e reparação. E tudo isto aconteceu durante o inverno. O inverno não é apenas uma estação nesta guerra, é um multiplicador estratégico. As temperaturas frias aumentam o consumo de combustível, sobrecarregam os sistemas de manutenção e reduzem a flexibilidade operacional. Ao visar a infraestrutura energética neste momento, a Ucrânia ampliou o impacto de cada ataque. Os reparos demoram mais, os equipamentos falham mais facilmente, a logística fica mais lenta. Dentro da Rússia, a pressão tornou-se visível. Autoridades regionais se apressaram em tranquilizar o público enquanto impunham discretamente medidas de racionamento de combustível em algumas áreas. Os planejadores militares foram forçados a redirecionar recursos da linha de frente para proteger instalações a centenas de quilômetros de distância. Cada unidade de defesa aérea, movida para o sul ou leste, era uma a menos protegendo as tropas na Ucrânia. No entanto, o Kremlin não reconheceu a dimensão do problema. Em vez disso,
Moscovo voltou a uma tática familiar escalada através da retórica. À medida que as infraestruturas ardiam, os meios de comunicação estatais russos mudaram o foco para avisos e ameaças. As autoridades voltaram a falar de linhas vermelhas e consequências estratégicas, tentando reafirmar o controle através do medo em vez de factos concretos. Uma das medidas mais notáveis ocorreu durante o período de Natal, quando bombardeiros estratégicos russos foram enviados em voos altamente divulgados sobre as águas do norte, escoltados por caças a jato. A mensagem era inequívoca. Era um sinal nuclear dirigido não à Ucrânia, mas aos seus apoiantes. O momento foi deliberado. Os governos ocidentais, particularmente o Reino Unido, acabavam de reafirmar o seu apoio ao direito da Ucrânia de atacar alvos militares dentro da Rússia usando armas fornecidas. O Kremlin queria intimidar, criar hesitação e pressionar a opinião pública no exterior. Mas a intimidação não impediu a campanha. Enquanto os bombardeiros voavam e as declarações eram emitidas, as forças ucranianas já preparavam a próxima fase. No dia seguinte, as unidades de sistemas não tripulados da Ucrânia anunciaram novos ataques contra centros de comando, instalações de armazenamento e instalações de radar, tanto em territórios ocupados como dentro da própria Rússia. Imagens divulgadas posteriormente mostraram postos de comando destruídos e sistemas de radar danificados, degradando ainda mais a consciência situacional da Rússia. Cada perda agravava a anterior, tornando as defesas futuras ainda mais fracas. Já não se tratava apenas de retaliação, tratava-se de remodelar o campo de batalha. E como Moscovo rejeitou novos apelos internacionais para um cessar-fogo temporário, mesmo durante as férias, o contraste tornou-se impossível de ignorar. As palavras estavam a ser respondidas com ações. As ameaças estavam a ser respondidas com estratégia. A questão agora não era se os ataques continuariam. Era até onde esta campanha estava disposta a ir. Enquanto mísseis e drones dominavam as manchetes, outra crise se desenrolava silenciosamente, em segundo plano, revelando o quanto a guerra havia esgotado a mão de obra da Rússia. Por trás das discussões sobre defesas aéreas e infraestrutura energética, havia uma verdade mais incômoda. A Rússia está a ficar sem soldados. Esta escassez remodelou a estratégia de recrutamento do Kremlin de formas que agora estão a atrair o escrutínio internacional. Ao longo do último ano, Moscovo tem recorrido cada vez mais a cidadãos estrangeiros para preencher as lacunas nas suas fileiras. Os recrutas têm sido atraídos de África, Ásia e Caraíbas, muitas vezes através de contratos enganosos e falsas promessas. De acordo com reportagens da Reuters e testemunhos de famílias, muitos foram informados de que receberiam formação para funções de segurança ou não combatentes. Em vez disso, viram-se destacados diretamente para posições na linha da frente, no leste da Ucrânia. Um caso tornou-se emblemático desta tendência. Um recruta sul-africano disse aos investigadores que lhe tinham prometido formação de elite e um salário estável. Em poucas semanas, foi enviado para a linha da frente, perto de Donetsk, com uma preparação mínima. Não estava sozinho. Pelo menos 16 sul-africanos seguiram o mesmo caminho de acordo com funcionários em Pretória. Padrões semelhantes surgiram em todo o continente. As autoridades quenianas relataram que mais de 200 dos seus cidadãos foram recrutados por intermediários russos. A inteligência ucraniana estima que mais de 100 cidadãos africanos lutaram ao lado das forças russas. Num caso particularmente trágico, um jovem recruta queniano morreu após assinar um contrato militar russo. A sua mãe descreveu mais tarde ter recebido uma mensagem de voz de um dos seus colegas soldados, informando-a de que o seu filho tinha sido morto numa explosão. Estas histórias não são isoladas. Famílias de vários países relataram perda repentina de contato, pedidos desesperados de ajuda e uma completa falta de comunicação oficial depois de os seus familiares terem sido destacados.
Este escândalo crescente desencadeou tensões diplomáticas muito além da Europa. Em novembro, autoridades sul-africanas confirmaram ter recebido chamadas de emergência de cidadãos presos em zonas de combate no leste da Ucrânia. Relatos semelhantes surgiram logo em seguida de outras nações africanas. O que antes era um esforço discreto de recrutamento estava agora a tornar-se uma questão internacional. A ironia é difícil de ignorar. Enquanto a Rússia se recusa a reconhecer os combatentes estrangeiros capturados do lado ucraniano como prisioneiros de guerra, a Ucrânia tem afirmado consistentemente que trata os combatentes estrangeiros capturados que lutam pela Rússia, de acordo com as convenções de Genebra. Este contraste gritante não passou despercebido aos observadores internacionais. O precedente legal estabelecido pela decisão judicial anterior de Moscovo agora ameaça sair pela culatra. Se os soldados estrangeiros são automaticamente rotulados como mercenários, então a própria dependência da Rússia de recrutas estrangeiros torna-se uma responsabilidade legal e moral. Pela sua própria lógica, milhares de combatentes a serviço da Rússia perderiam qualquer status de proteção se fossem capturados. Essa contradição aprofundou o isolamento do Kremlin. Ao mesmo tempo, o custo humano da guerra continua a aumentar. Cada onda de recrutamento reflete a escala de perdas que a Rússia não está disposta a reconhecer publicamente. Cada vítima estrangeira alimenta a raiva, a dor e a pressão política em países que não tinham intenção de ser arrastados para o conflito. E essa dimensão humana está diretamente ligada aos ataques à infraestrutura energética. A escassez de combustível e a interrupção da logística não afetam apenas as máquinas. Elas afetam as pessoas. Limitam a rotação de tropas, reduzem a capacidade de evacuação médica e sobrecarregam as linhas de abastecimento já sobrecarregadas. Cada depósito destruído e refinaria danificada agrava a crise de mão de obra no terreno. À medida que o inverno se intensificava, a Rússia enfrentava uma convergência de pressões. Um número cada vez menor de recrutas dispostos a alistar-se, consequências diplomáticas crescentes e uma campanha estratégica visando os recursos necessários para manter a guerra. No entanto, Moscovo não mostrou sinais de recalibração. Em vez disso, optou por avançar, rejeitando os apelos à desaceleração e reforçando a sua narrativa de resistência e força. Mas, por trás dos slogans, as fissuras estavam a alargar-se. À medida que o ano chegava ao fim, o contraste entre palavras e ações atingiu o seu ponto mais acentuado. Enquanto grande parte do mundo falava de pausa e contenção, a guerra avançava na direção oposta. O Natal chegou, mas não houve cessar-fogo. Nos dias que antecederam o feriado, novos apelos por uma trégua temporária vieram de várias direções. Líderes europeus pediram moderação. Figuras religiosas apelaram aos princípios humanitários. Até mesmo a Alemanha apoiou publicamente a ideia de um cessar-fogo no Natal, enquadrando-o como um passo simbólico para reduzir o sofrimento da população civil. A mensagem era clara. Era o momento de diminuir a tensão. A resposta de Moscovo foi igualmente clara. A proposta foi rejeitada de imediato. Autoridades russas afirmaram que uma pausa temporária não serviria para nada e insistiram que apenas uma paz duradoura seria aceitável. No entanto, nenhuma condição concreta para tal paz foi oferecida. A recusa contrastava fortemente com as repetidas alegações do Kremlin de defender valores tradicionais e religiosos. Para muitos observadores, a contradição era impossível de ignorar. E enquanto os apelos por um cessar-fogo eram rejeitados, a Ucrânia preparava seu próximo passo. A 26 de dezembro, apenas um dia após o Natal, as unidades de sistemas não tripulados da Ucrânia anunciaram uma nova onda de ataques.
Não se tratava de ataques simbólicos. Eram operações direcionadas a estruturas de comando, centros logísticos e sistemas de vigilância em territórios ocupados e na própria Rússia. Imagens divulgadas pouco depois mostraram a destruição de um posto de comando russo pertencente a uma brigada que operava perto de Donetsk. De acordo com declarações ucranianas, o local era usado para coordenar operações na linha de frente. Sua perda interrompeu a comunicação e forçou as unidades russas na área a operar sem controle centralizado. Outros ataques atingiram instalações de armazenamento e reparo, prejudicando ainda mais a capacidade da Rússia de manter veículos blindados e sistemas de artilharia. Na Crimeia, uma estação de radar foi danificada juntamente com um local de implantação de barcos de assalto rápido. Esses recursos são essenciais para monitorar o espaço aéreo e controlar o movimento marítimo na região. A sua incapacidade reduziu a consciência situacional da Rússia num momento em que ela menos podia se dar ao luxo de ter pontos cegos. Cada ataque fazia parte de uma lógica mais ampla. Ao visar centros de comando e instalações de radar, a Ucrânia pretendia enfraquecer a capacidade da Rússia de responder a ataques futuros. Ao atingir bases de reparação e locais de armazenamento, ela agravou os efeitos de ataques anteriores à infraestrutura de combustível. Juntas, essas ações formaram uma campanha em camadas projetada para esticar as defesas russas por vastas distâncias. O impacto psicológico foi tão significativo quanto os danos materiais. Relatos de regiões russas falavam de alertas de ataques aéreos longe da linha de frente. Vídeos postados por civis mostravam explosões e incêndios em áreas antes consideradas seguras. A sensação de distância da guerra, cuidadosamente mantida para grande parte do público russo, estava a se desgastar. Dentro do Kremlin, essa pressão coincidiu com o aumento das medidas de segurança. Embora as declarações oficiais continuassem desafiadoras, mudanças visíveis nos protocolos de proteção sugeriam preocupação. Locais estratégicos foram colocados sob vigilância mais rigorosa. A circulação em torno de locais governamentais importantes foi restringida. A liderança estava claramente a levar a ameaça a sério, mesmo que se recusasse a reconhecê-la publicamente. No entanto, em vez de sinalizar contenção, Moscovo respondeu com uma escalada. Bombardeiros estratégicos foram enviados em patrulhas de alto perfil, acompanhados por caças de escolta. Esses voos foram apresentados como exercícios de rotina, mas o seu timing e visibilidade contavam uma história diferente. O objetivo era enviar uma mensagem especialmente aos membros da OTAN que apoiavam as capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia. As forças da OTAN responderam enviando aeronaves para interceptar e monitorizar os bombardeiros, impedindo-os de se aproximarem do espaço aéreo da aliança. O encontro transcorreu sem incidentes, mas ressaltou a rapidez com que gestos simbólicos podem acarretar riscos reais. À medida que o Natal se aproximava do fim do ano, uma coisa se tornou inegável. A janela para a desaceleração havia se fechado. E com cada cessar-fogo rejeitado e cada novo ataque, o conflito aproximava-se de uma fase em que a contenção seria muito mais difícil. Na última semana de dezembro, já não era possível descrever o conflito como contido no campo de batalha. O que se desenrolava apontava para uma guerra a entrar numa nova fase definida, não apenas por avanços territoriais, mas por pressão sistêmica sobre as estruturas que sustentam o poder militar. A campanha da Ucrânia contra a infraestrutura energética e de comando da Rússia começou a remodelar os cálculos estratégicos de ambos os lados. Analistas militares que observavam os ataques notaram uma mudança crítica. Em vez de tentar sobrecarregar as defesas russas com volume, a Ucrânia concentrou-se na paralisia seletiva. O objetivo não era destruir tudo, mas interromper nós-chave suficientes para que todo o sistema desacelerasse. A escassez de combustível, a cobertura de radar danificada às cadeias de comando interrompidas e os reparos atrasados
criaram efeitos em cascata em várias regiões. Cada ataque forçou a Rússia a entrar em modo reativo. As unidades de defesa aérea foram remanejadas repetidamente, perseguindo ameaças por vastas distâncias. Esse reposicionamento constante enfraqueceu a cobertura em todos os lugares. Instalações que haviam sido reforçadas numa semana ficaram expostas na semana seguinte. O resultado foi uma postura defensiva que parecia forte no papel, mas que enfrentava dificuldades na prática. A logística sofreu consequentemente. Com as refinarias fora de serviço e as instalações de armazenamento danificadas, o combustível teve de ser transportado de locais mais distantes. Isso significava rotas mais longas, custos mais elevados e maior vulnerabilidade à interseção. Para um exército já espalhado por uma frente enorme, estas ineficiências acumularam-se rapidamente. Ao mesmo tempo, a capacidade da Rússia de projetar confiança no exterior estava a deteriorar-se. As patrulhas de bombardeiros de alto perfil e a retórica nuclear tinham como objetivo sinalizar determinação. Mas, para muitos observadores, elas destacaram o desequilíbrio. As ameaças estratégicas estavam a ser usadas para compensar a vulnerabilidade tática. Enquanto Moscovo falava de dissuasão, a Ucrânia demonstrava capacidade. Este contraste influenciou a tomada de decisões ocidental. Os apoiantes da Ucrânia acompanharam de perto a eficácia e a contenção destes ataques. As evidências sugeriam um foco deliberado em infraestruturas ligadas ao exército em vez de alvos civis. Essa distinção era importante, reforçava o argumento de que a Ucrânia estava a agir dentro de um quadro de proporcionalidade, mesmo ao expandir o âmbito geográfico da guerra. Como resultado, a hesitação política começou a diminuir. O Reino Unido reiterou a sua posição de que a Ucrânia tinha o direito de se defender, incluindo atacando objetivos militares legítimos além das suas fronteiras. Outros parceiros ajustaram discretamente a sua postura, reavaliando os limites anteriores em termos de alcance e utilização. A porta não foi aberta de par em par, mas já não estava firmemente fechada. Dentro da Rússia, o impacto estendeu-se para além do âmbito militar. As perturbações industriais afetaram as economias regionais. Os trabalhadores das instalações danificadas enfrentaram incertezas. As autoridades locais foram forçadas a explicar as interrupções e a escassez sem reconhecer a causa completa. Isso criou uma tensão sutil, mas crescente, entre as narrativas oficiais e a experiência vivida. Publicamente, o Kremlin manteve a sua mensagem de resistência. Em privado, o custo de manter essa imagem estava a aumentar. Enquanto isso, a Ucrânia continuou a refinar a sua abordagem. Os sistemas não tripulados tornaram-se mais sofisticados. A seleção de alvos tornou-se cada vez mais precisa. A ênfase permaneceu na sustentabilidade em vez do espetáculo. Cada ataque foi concebido para reforçar o seguinte, criando pressão cumulativa em vez de perseguir manchetes dramáticas. Esta estratégia refletia uma compreensão clara do tempo. A Ucrânia não procurava um colapso imediato. O seu objetivo era tornar a guerra progressivamente mais difícil de sustentar para a Rússia. Cada instalação danificada, cada linha de abastecimento interrompida, cada unidade de defesa remanejada alterava gradualmente o equilíbrio. E à medida que o ano chegava ao fim, uma realidade tornava-se cada vez mais difícil de negar. O campo de batalha já não era definido apenas por trincheiras. Era definido por infraestruturas, logística moral e resistência. E nessa disputa mais ampla, o impulso estava a começar a mudar. À medida que os últimos dias do ano passavam, para a história, o significado mais amplo desses eventos tornou-se impossível de ignorar. O que começou como uma decisão legal dentro de um tribunal russo evoluiu para um confronto estratégico, que agora se estende muito além das linhas de frente da Ucrânia. Essa escalada revelou algo fundamental sobre a direção da guerra. A tentativa da Rússia de redefinir o direito internacional em seu próprio benefício não isolou a Ucrânia.
Em vez disso, acelerou uma mudança na forma como o conflito é travado. Ao rejeitar as proteções aos prisioneiros de guerra e descartar as propostas de cessar-fogo, Moscovo reduziu o espaço para a diplomacia e expandiu a lógica da retaliação. A resposta não foi uma indignação simbólica, mas uma pressão direcionada onde mais dói. A infraestrutura energética emergiu como um novo centro de gravidade. Combustível, gás e logística não são ativos abstratos. Eles determinam a rapidez com que as tropas se movem, por quanto tempo as aeronaves podem voar e a eficácia com que as estruturas de comando operam. A campanha da Ucrânia demonstrou que mesmo um adversário militarmente maior se torna vulnerável quando esses sistemas são repetidamente interrompidos. A precisão foi mais importante do que a escala. A persistência foi mais importante do que o espetáculo. Igualmente significativo foi o que não aconteceu. Apesar dos avisos alarmantes e da retórica nuclear, o conflito não entrou numa espiral de escalada descontrolada. A OTAN monitorizou as patrulhas dos bombardeiros russos, interceptou aeronaves quando necessário e evitou provocações. Os governos ocidentais mantiveram um equilíbrio cuidadoso, apoiando a Ucrânia e, ao mesmo tempo, sinalizando limites. A temida reação em cadeia nunca se materializou. Em vez disso, um novo equilíbrio começou a formar-se. A Ucrânia provou que podia atacar profundamente de forma seletiva e eficaz. A Rússia provou que podia ameaçar, mas teve dificuldade em proteger totalmente os seus próprios ativos críticos. Este desequilíbrio forçou a adaptação de ambos os lados. Para Moscovo, isso significou dispersar as defesas e absorver a pressão econômica. Para Kiev, significou refinar uma estratégia que maximiza o impacto sem ultrapassar os limites que poderiam fracturar o apoio internacional. A fase de inverno da guerra tornou-se assim um teste de resistência em vez de choque. As reparações levam tempo. A escassez de combustível persiste. A falta de mão de obra aumenta. A pressão diplomática cresce de forma silenciosa, mas persistente. Cada semana sem resolução agrava estes efeitos. E ao contrário das ofensivas dramáticas, este tipo de pressão é mais difícil de combater apenas com retórica. Talvez o momento mais revelador não tenha vindo do campo de batalha, mas do silêncio. À medida que os apelos ao cessar-fogo eram rejeitados e os ataques continuavam, a ausência de compromisso falava mais alto do que qualquer discurso. Sugeria uma liderança confiante na resistência, mas cada vez mais reativa. Uma postura focada em sobreviver à pressão em vez de moldar os resultados. Essa distinção é importante. As guerras não são decididas apenas por quem pode atacar com mais força, mas por quem pode se adaptar mais rapidamente. Por quem pode sustentar o esforço por mais tempo. Por quem entende que os conflitos modernos são travados simultaneamente nos domínios jurídico, econômico, informativo e logístico. Este capítulo da guerra deixou uma coisa clara. O conflito não se trata mais de batalhas isoladas ou decisões singulares. Trata-se de sistemas em colisão e de qual lado pode suportar as consequências lentas e devastadoras das suas próprias escolhas. E à medida que a próxima fase se desenrola, o mundo fica a observar não um único golpe decisivo, mas o momento em que a resistência finalmente cede. Se achou esta análise valiosa, reserve um momento para refletir sobre o que ela revela sobre a guerra moderna. Os ataques direcionados à infraestrutura mudam a natureza do conflito mais do que os avanços territoriais. A resistência é mais importante do que a escalada na definição dos resultados a longo prazo. Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua perspectiva acrescenta profundidade à discussão e esta conversa está longe de terminar. Se deseja análises claras e verificadas dos desenvolvimentos mais críticos que moldam a segurança global, inscreva-se e fique conosco. A história continua e o próximo capítulo pode chegar mais cedo do que o esperado.